Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências do 7º ano. Espero encontrar-nos todos bem e com boa saúde, mental e física, claro. Eu sou o professor Johnny, meu e-mail é profjohnnyquimico@gmail.com. Esse e-mail servirá para vocês enviarem a atividade feita. Vamos lá então, a nossa aula. Hoje falaremos sobre as propriedades do ar. Propriedades do ar? O que seria isso, né? Bem, o ar. O ar, como já foi falado, é uma mistura de gases, onde temos o nitrogênio, o oxigênio, gás carbônico, o argônio e vapor de água, entre outros gases. O que sabemos sobre o ar? Bem, sabemos que ele está ao nosso redor, que estamos imersos dentro dele, quer dizer o quê? Que estamos dentro do ar. Né? Se ele está ao nosso redor, se estamos dentro do ar, nós estamos imersos. Tudo ao nosso redor é ar. Nós respiramos ele e ele envolve o nosso planeta. Né? Então, o planeta Terra ele é envolto por uma massa de ar que nós chamamos de quê? Atmosfera. E, além de tudo isso, ele facilita o desenvolvimento da vida. Sem o ar, não seria possível existir vida. Né? Então, quais seriam as propriedades do ar? Vamos lá? Nós sabemos que o ar não possui cheiro. Afinal de contas, o ar normalmente nós não sentimos nenhum cheiro. Né? O que sentimos cheiro é cheiro de comida, cheiro das plantas, né? Das flores, de perfume, mas o ar em si, ele não possui cheiro. Portanto, ele é inodoro. Ele também não possui cor. Nós olhamos ao nosso redor e tudo que vemos é algo transparente, algo que não conseguimos enxergar. Então, o ar é incolor. Então, ele não possui cheiro, ele não possui cor. E ele também não possui gosto. Né? Além de não possuir cheiro, não possui cor, ele não possui gosto. Nós não sentimos o gosto do ar. Né? Dessa forma, ele é insípido. Mas o que o ar possui então? Nós já falamos que o ar possui uma grande quantidade de gases, não é isso? Diferentes gases, gases que formam ele. Ele é uma mistura disso tudo. Então, tudo isso está contido no ar. Mas então, o ar, devido a isso, devido a essas partículas, devido a esses gases que estão no ar, eles possuem massa. Todo mundo sabe aqui que uma bola possui um peso específico. Uma bola cheia tem um peso e uma bola vazia é mais leve. Né? Então isso demonstra que o ar possui sim peso. Né? Ele também possui volume. Volume no som? Não. Volume é a capacidade de ocupar um espaço, né? Então ele ocupa volume, ele possui volume. Esse volume pode ser demonstrado pegando uma seringa vazia. A princípio, nós sabemos que tem ar lá dentro da seringa. Então, se tamparmos o orifício e pressionarmos ela, o ar, então, comprimido. As partículas de gases, elas começam a se juntar, se comprimindo, tudo juntinho lá. Isso nós chamamos de compressão. Mas se fizermos o contrário, se a seringa ali, que já está com ar, for fechada e nós puxarmos ela,
O ar, então, ele se expande. Ele quer dizer isso, ele aumenta de volume. Então, ele sofre uma expansão. Então, ele ocupa lugar no espaço. Bem, se ele possui massa, possui volume, ele ocupa lugar no espaço, assim como a gente, assim como o nosso cachorro, o nosso sofá, né? Nosso gato, papagaio, enfim. Então, quando enchemos um balão, o formato desse balão vai ser ocupado por ar. Todo o balão, a parte interna do balão, será formado por ar. O ar também exerce pressão. Pressão. Mas o que é pressão? A definição de pressão é que é a força aplicada sobre uma determinada área. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu aplico uma força sobre uma superfície. Vamos entender um pouco melhor? É a mesma propriedade que faz com que eu, utilizando um martelo, pregue um prego na madeira. É a mesma propriedade que faz com que um faquir, né, esse cidadão da Índia, geralmente da Índia, ele consiga dormir ou sentar-se, ficar em pé sobre uma cama feita de pregos. Esses pregos também são afiados, mas devido à divisão da pressão do corpo dele sobre os pregos, ele não se fura, né? É também a mesma propriedade que faz com que, se eu pegar uma ventosa ou um desentupidor de pia e pressionar ele contra a parede, vai fazer com que ela, com a diferença de pressão que existe a partir dessa força inicial que você aplicou, a parte de dentro tem pressão menor, tem menos partículas de ar lá dentro porque você expulsou, fazendo com que a pressão lá fique menor, exercendo uma força, dificultando a saída. Então, quais fatores que alteram a pressão? A profundidade, por exemplo. Se eu pegar uma bexiga, um balão, e afundá-la dentro da piscina, o que acontece com ela? Bem, na parte superior da piscina, teremos uma pressão mais baixa. Conforme a gente vai afundando a bexiga, a pressão sobre ela vai aumentando, fazendo com que o volume dela diminua devido à pressão externa, como se a gente estivesse amassando. E ao chegar ao fundo, a pressão vai ser bem maior do que a pressão inicial. Dessa forma, a profundidade exerce uma força sobre o ar que está dentro da bexiga, fazendo com que ele se comprima, com que ele fique menor. A mesma forma acontece quando a gente se afoga. Quando a gente está se afogando, a gente tenta mergulhar, né? E o nosso ar que está nos nossos pulmões não consegue se prender por muito tempo ali. Ele tenta escapar, justamente porque existe uma pressão sobre a gente. Outro fator que altera a pressão é a altura. De forma inversa à profundidade, em cidades, no caso, né? Em cidades onde o nível do mar é mais próximo, a pressão é mais alta. Conforme vamos aumentando o distanciamento do nível do mar, ou seja, em cidades mais altas, a pressão vai diminuindo. Então nós temos em cidades ou locais muito altos a pressão do ar bem menor. Significa o quê? Que eu tenho menos ar. Quanto mais alta for a localidade, menos ar disponível eu vou ter. Significa também que se eu tenho menos ar, eu tenho menos pressão. Entenderam?
Isso é similar à quantidade de pessoas dentro do ônibus. Quanto maior a quantidade de gente dentro do ônibus, imagine só, maior a pressão, mais espremido você fica. Quanto mais livre você tá, né? Quanto menos gente dentro do ônibus, mais confortável você fica. Dessa mesma forma, funcionam os gases. Quanto maior a quantidade de gases presentes, maior a pressão. Ou seja, aqui embaixo, ao nível do mar, nós temos uma maior quantidade de ar, uma maior quantidade de gases. Aqui em cima, no Monte Everest, a quantidade de ar é muito pequena. Significa então que eu tenho uma menor pressão. Ok? A temperatura é um outro fator que altera. Vamos ver como? Se pegarmos um balão, colocarmos ele dentro de um tubinho e esquentarmos, esse balão vai inchar, esse balão vai inflar, né? Ele vai aumentar de volume devido à temperatura maior. Mas se eu pegar esse mesmo balão depois de inflado e colocar dentro de uma bacia com cubos de gelo, esse balão vai desinflar, ele vai diminuir de tamanho. Dessa forma, quanto menor a temperatura, menor é o volume, menor a pressão. Deu para entender? Dando continuidade, essa figura representa um experimento feito por Torricelli. Torricelli era um cientista que trabalhou com pressão. O que foi que ele fez? Ele colocou dentro de um tubo mercúrio e depois verteu esse tubo dentro de uma vasilha, dentro de um pirex. Ele percebeu que só uma parte desse tubo escorreu, do líquido que estava, do mercúrio que estava dentro, escorreu para dentro dessa vasilha. Então ele percebeu que dentro ficou uma quantidade de algo, né? Só que como ele estava cheio de mercúrio, quando ele verteu, a pressão externa fez com que o líquido escorresse, mas quando essa pressão foi barrada aqui por uma quantidade de vácuo, ou seja, ausência de ar, esse mercúrio parou de descer, né? Dessa forma, a pressão que está aqui nesse tubo se igualou à pressão que está fora. Da mesma forma, esse mesmo experimento demonstra o que acontece com o nosso garrafão de água, né? Onde nós observamos um espaço vazio onde, no topo, onde seria a base do garrafão, né? E quando vertemos, ele escorre um pouquinho só e depois para. Isso significa o quê? Significa que a pressão do lado de fora se igualou à pressão do lado de dentro. Então, conforme eu vou retirando a água, essa pressão vai mudando e aí é que ele vai escorrendo. Ok? Então, a partir do momento que começamos a ter noção de pressão, de que há uma pressão exercendo sobre nossos corpos, criou-se a necessidade de criar, de inventar um instrumento que possa medir isso, assim como nós medimos a altura com uma régua ou distâncias com uma trena, né? Nós precisamos utilizar um outro instrumento, nesse caso chamado de barômetro. O barômetro é esse instrumento que vocês estão vendo, ele parece com um relógio, ok? E ele marca, não em horas, mas ele marca a pressão em unidades. Essas unidades são ATM, que significa atmosferas, e MMHG. MMHG significa milímetros de mercúrio.
Da onde saiu essa história de milímetros de mercúrio? Lembra do slide anterior? Torricelli utilizou uma ampola com 80 centímetros de mercúrio dentro dela. Quando ele virou a ampola, apenas 4 centímetros escorreram. Dessa forma ele disse, olha, 76 centímetros de mercúrio equivale à pressão externa, a pressão atmosférica. A nossa pressão atmosférica normal ao nível do mar é de 1 atm. Então ele disse assim, que 1 atm seria equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Mas, professor, não era centímetros? Por que utilizou milímetros? Porque a pressão é muito sensível. Então, quanto melhor a unidade de medida, mais fácil é de detectá-la. Ok? Então, além de possuir massa, possuir volume, ocupar lugar no espaço e exercer uma pressão, o ar também oferece resistência. O que seria isso? Né? Ele oferece resistência. Quando o vento sopra, né? Se ele estiver muito forte, nós sentimos uma certa dificuldade de andar. Se estivermos carregando um guarda-chuva, então o vento vai e empurra a gente mais para trás, porque o guarda-chuva aberto faz com que, se a gente não soltar, a gente vai junto com ele, né? Da mesma forma, quando saltamos de paraquedas, ele evita, quando abrimos de forma correta, ele evita que que a gente caia e se esborrache no chão, né? Daí o nome paraquedas. Da mesma forma, faz com que a gente consiga empinar pipa, né? Uma prática tão boa, lembrando que sem cerol. Então, vamos fazer um resumo? O ar ele possui massa. Já falamos sobre isso. O ar possui volume, ele ocupa, né, lugar no espaço, ele está ao nosso redor, ele exerce uma pressão e oferece resistência. Então vamos à nossa atividade? Vamos lá. Vocês vão copiar e responder as atividades abaixo. Quais são as atividades? Na página 95, questões 1 e 2. Na página 107, as questões 4 e 5. Depois de fazer as atividades, vocês vão enviar até sexta-feira, dia 10/7, né, 10 de julho deste ano, 2020, para o e-mail do seu professor. No caso, profjohnnyquimico@gmail.com. Façam as atividades, eu aceito até sexta-feira. Se houver algum problema, no máximo até domingo, porque na segunda-feira já temos outras atividades. Então, fiquem atentos, não acumulem matéria. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.